Pastor Samir. Estende tua mão aqui, querido. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos pelo pastor Samir. Deus, que a tua graça, Pai, possa estar sobre ele. Deus, que eu sei que ele tem preparado, Deus, algo para a tua igreja. Eu sei que vem do teu coração. Deus, então leva cativa as nossas mentes, os nossos corações, Deus, para aquilo que vai ser ministrado sobre a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. O que eu quero falar com vocês hoje é sobre a verdadeira missão impossível. A verdadeira missão impossível. Aquela do cinema não é verdadeira, mas essa aqui é. 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 3. Do 1 ao 3. Nos diz assim a palavra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque ele, o Senhor, dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria até a terra de Israel. Levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria a sua lepra. Vamos orar? Pai, nós acabamos de ler a tua palavra, queremos apresentar tudo o que nós vamos falar agora. Senhor, que em nome de Jesus todo o poder que impeça, maligno, que impeça o conhecimento do Senhor aqui nesse lugar, caia por terra agora em nome de Jesus e que o Senhor possa estar dando, Deus, uma unção poderosa de entendimento da tua palavra para nós e que possamos, através da presença do teu Espírito Santo, aprender uma porção do Senhor essa noite, Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A verdadeira missão impossível. Quando eu falo de missão impossível, eu estou falando de uma situação muito interessante. Muito interessante. Esse texto, todas as vezes que a gente ouve ele, a gente ouve as pessoas pregando sobre Eliseu e Naamã. Não é verdade? Mas hoje eu quero que vocês conheçam um outro personagem desse texto, que fez toda a diferença para esse encontro acontecer. Essa menina, que a Bíblia nem o nome cita, nem sabemos o nome dela, mas ela era uma filha de Israel, que estava vivendo no exílio, como uma escrava, servindo a senhora esposa de Naamã. Então é muito interessante isso, muito interessante essa história. Mas antes de entrar nessa história, eu quero só fazer um parênteses e falar de sexta e sábado aqui na igreja. Eu não posso deixar de fazer isso. Gente, assim, nós tivemos um privilégio de receber o pastor Marcelo Flores, deu enrolada na língua, Marcelo Flores da Argentina. Ele é lá da província de Córdoba. E eu quero dizer para vocês algo que vocês já sempre sabem disso. Deus impactou a vida dele através da vida de vocês. Deus impactou a vida dele, da esposa dele, através da vida de vocês. Ele falou para mim ontem na porta: pastor, esse teu lugar está muito pequeno. Esse lugar está muito pequeno, você tem força. Eu acho que vocês deviam já procurar um outro lugar. Então eu estou orando, eu estou buscando a Deus, a gente está pensando em reformar, mas eu nem sei o que fazer. Esses dias eu tenho estado pensando o que fazer. Porque a gente não quer errar, gente. A gente quer fazer as coisas certas. Então eu tenho orado. Me ajudem em oração para que Deus descortine o que Ele quer. E eu preciso que vocês me ajudem a, se a gente for mudar daqui, achar um lugar que tenha uma boa estrutura. Nós precisamos de um salão maior. Mas vejam, nós temos a casa lá atrás, que é uma boa estrutura para o ministério infantil e para apoio de tudo que a gente precisa fazer aqui na igreja. Então nós precisamos de um lugar semelhante. Um lugar semelhante, que tenha uma boa estrutura para a gente poder ir, com um salão maior. Então me ajudem em oração. E tem que ser aqui na vila. Por quê?
para ficar mais fácil, para ficar mais tranquilo, mais cômodo para vocês poderem ir para a igreja. Certo? Aqui é tão fácil, aqui é tão cômodo, tem muita gente que vem a pé. Então eu estou pensando nisso, eu estou fazendo esse parênteses porque ele me falou isso de novo e eu me senti desafiado a tomar uma atitude. E eu não sei qual é, por isso que eu estou com a cabeça quente, pensando. Mas, no geral, foi uma bênção na sexta-feira. Quem lembra o que ele pregou na sexta-feira? Sem cola, Rafael. Sem cola, é de cabeça. O que ele pregou na sexta-feira? Onde vocês estavam? Ótimo, exatamente. Sobre o cego que foi curado com o cuspe de Jesus. Ele falou algo, eu falei até para o Alexandre sobre isso. Eu nunca tinha tido esse tipo de revelação. Gente, sabia que na nossa saliva o nosso DNA está? Nós temos DNA na nossa saliva. E ele falou uma frase muito interessante. Jesus queria pôr o DNA dele naquele cego. Por isso que ele cuspiu e pôs no olho dele. Tem muita gente que quer dizer, ui, que Jesus porco! Ui, que nojo! Mas na verdade ele queria era fazer um milagre muito grande, colocando o DNA dele na vida daquele homem. E no sábado, ontem, agora o Rafael não tem como colar porque ele não estava. O que ele falou ontem? Mordeu a manhã. Só você estava, né, Alexandre? Que bênção, né? Glória a Deus pela sua vida. Gente, e ontem foi poderoso. Ontem foi tremendo. Vocês pegaram ele e jogaram ele para cima aqui. O velhinho ficou com a careca suando assim. Mas foi tremendo, foi mesmo. Ele falou sobre isso mesmo. Duas coisas. Quando a gente está acendendo fogo, o inimigo se levanta. E veja, a outra característica, nós precisamos de um graveto seco. Por que vocês ficam dando risada? Por que vocês estão de gracinha, um graveto seco? Por causa do Roger? Roger, vem aqui na frente então. Venha, eu quero usar você para ser bênção. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês. As duas características que ele falou do graveto ontem. Esse homem tem. Esse homem tem. Por isso que eu trouxe ele aqui. Quais são as duas características? Seco, isso aí normal. Mas e a segunda? Quebrantado. Quebrantado. Coração quebrantado. Isso o Roger tem, gente. Vocês podem tirar a onda dele, mas o coração dele é quebrantado. De servo. De servo. Pode sentar, filho. Viu? Tirem onda dele de novo. Quebrado, moído, para trazer o fogo. É isso que ele falou ontem. E a gente pôde conversar mais um tempo. E ele nos convidou para ir a Córdoba. E agora eu preciso de oração mais intensiva nesse sentido. Porque para ir para lá nós precisamos de recursos. Visão nós temos. Recurso Deus vai prover. Mas nós vamos para Córdoba. Eu quero levar uma equipe, eu não quero ir sozinho. Eu e a minha esposa. Amém? Mas vamos voltar para a história dessa menina, gente. Eu quero destacar algumas características que havia na vida daquela moça. Veja, ela era israelita. Ela foi tomada numa guerra e foi levada como prisioneira, como escrava. Quais seriam as características de uma pessoa que estava servindo de escrava? A gente sabe porque o Brasil, infelizmente, passou por um período da sua história onde ele escravizou muita gente vinda da África. A gente foi visitar um lugar lá em Recife e eu fiquei sabendo a história daquele lugar e eu fiquei tão triste. Porque lá em Recife existe um lugar famoso para turismo chamado Porto de Galinhas. Mas depois eu fui descobrir por que esse nome tem naquele lugar.
Era um lugar onde os navios negreiros ancoravam, vindos da África, e já estava proibido no Brasil a escravidão, mas eles insistiam em trazer os negros, e eles vendiam os negros dizendo o seguinte: tem galinha de Angola no porto. Tem galinha de Angola no porto. Ou seja, era um código para dizer que estavam chegando nossos irmãos africanos para serem escravizados no Brasil. Então nós temos uma história negra, uma história terrível no nosso país de escravidão também. E aí eu pergunto para você, que direito tem um ser humano de escravizar o outro ser humano? Por causa de cor ainda? Nenhuma, gente. E naquela situação dessa menina, a escravidão que ela estava vivendo era por causa de uma guerra civil de um país contra o outro país. Ela vivia na Síria. Naamã era um general da Síria. Ele era comandante do exército da Síria, tinha tido várias vitórias. E numa dessas guerras que ele foi viver, ele trouxe essa menina escrava. Aí eu digo para você, essa moça tinha tudo para viver de cabeça baixa. Essa moça tinha tudo para viver como alguém derrotado. Não é verdade? Ela foi tirada da sua família, ela foi tirada da sua nação e ela foi levada para servir como escrava em outra nação. Ou seja, se alguém poderia reclamar da vida e da má sorte que teve, era essa moça. Mas ela não fazia isso, gente. É interessante ver isso. Por que normalmente a gente reclama? Por que normalmente a gente acha que nós somos perseguidos, que nós somos humilhados, que nós somos envergonhados? Primeira coisa, porque nós só pensamos em nós mesmos. Nós só olhamos para nós mesmos. A minha dor, o meu problema, o meu sofrimento, a minha dificuldade. Essa é uma coisa que acontece. Segunda coisa, fecha a boca. Segunda coisa, o saldo do banco aumentou, veio a mensagem. Glória a Deus. Glória a Deus. Segunda coisa, gente. A primeira coisa que a gente faz quando está passando por dificuldade, e isso o pastor Marcelo falou na sexta-feira, a gente muda o nosso olhar. Para onde ele vai? Para o chão. Ah, exatamente isso. Você começa a andar de cabeça baixa. Começa a dar uma dor aqui na nuca, né? Por quê? Porque não ergue a cabeça, só anda com a cabeça assim. Lembra daquele... É que vocês já são muito novos. Eu vou falar de novo disso, né? Mas não vou falar não, porque senão isso é coisa de veinho, dos dois lá, da hiena e do leão, né? Mas a hiena, que é um animal que é conhecido na natureza pela risada, aquela hiena era melancólica. Ela dizia, ai céus, ó vida, ó azar. E tem muita gente vivendo assim. Ó céus, ó vida, ó azar. E o pior, servindo a Deus. Servindo a Deus, vivendo assim. Me humilharam. Pisaram em mim. Eu não mereci. Duas situações podem acontecer nesse sentido. Se você realmente não merecia, e se foi errado o que fizeram contra você, relaxa. Deus é o justo juiz. E Ele julga a tua causa. E sabe o que vai acontecer? As pessoas que estão falando de você vão ser envergonhadas. A segunda situação, você realmente errou. Aí, gente, você já sabe. Mas veja, primeira característica dessa moça. Primeira, ela conhecia a Deus. Ela conhecia a Deus. Conhecia. Por que ela conhecia a Deus? Veja, em Israel, o habitual seria o seguinte: uma pessoa estava leprosa, vocês sabem o que é lepra, né?
É hanseníase. São manchas que começam branquinhas na pele e vão aumentando, e aquelas manchas vão ficando maiores e maiores, ao ponto dos nossos membros começarem a cair. Tanto que o namorado estava namorando, o leprosinho estava namorando a leprosinha, e daí ele perguntou para ela assim, de quem é esse narizinho? Ela falou para ele, agora é teu. Horrível, né? Desculpe. Né? Mas começa a cair os órgãos da pessoa, se não vai cuidando da doença. E Naamã estava vivendo essa enfermidade. Mas ele era general, era uma pessoa de destaque na Síria. Mas em Israel, se ele estivesse leproso, aonde ele estaria? Fora da cidade. Condenado ao isolamento. Em lugares de leprosos. Mas ele não era assim. E olha, eu vou dizer para você, aquela moça tinha contato com as coisas dele. Pensa nisso. Meu Deus, eu posso ficar doente. Tem muita gente na igreja que não vai visitar o hospital porque tem medo de pegar a doença da pessoa. Aí Jesus chega lá em Mateus e diz o seguinte: eu estive com frio e você não me vestiu. Eu estive com fome e não me deu comida. Eu estava enfermo e não me visitaste. E eu estava na prisão e você nem deu bola. Olha o que Jesus está dizendo. Olha o desafio que ele lança para nós. Nós precisamos fazer esses trabalhos também, gente. Isso também é nossa missão. E essa moça vivia com um leproso. Veja, o que o Wilton falou agora há pouco sobre as crianças. Essa menina cresceu em Israel. Ela conhecia o Deus de Israel. Ela sabia quem era Deus de Israel. A quem o povo de Israel servia. Ou seja, ela tinha conhecimento. Aí eu pergunto para você, o quanto de Deus você conhece? O quanto de Deus você já conhece na sua vida? Eu me lembro do Júlio pregando. Nina, você traz água para mim, filha, por favor. Eu me lembro do Júlio pregando. Ah, tá aqui. Desculpa, tá aqui, Nina. O Rafael me avisou agora. Excuse me. E ele falou sobre a história de Jó. E no livro de Jó tem uma passagem bem interessante, já no final do livro de Jó. Começo do livro de Jó. Deus testemunha de Jó para o diabo, dizendo, olha, você conhece meu servo Jó? Olha como ele é fiel, como ele é justo. Mas Jó não conhecia Deus do mesmo jeito. Por quê? Passou por todos aqueles sofrimentos, viveu toda aquela situação, e no final do livro de Jó ele diz para Deus o seguinte, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora não, eu ando contigo. Quanto você conhece de Deus? Como tem sido a tua intimidade com Deus? A gente tem um desafio aqui na igreja, está lendo a Bíblia. Como é que está a sua leitura? Você quer conhecer mais a Deus? Leia a palavra de Deus. Busque conhecer mais a Deus. Nós estamos lá no livro de Isaías. E tem sido uma benção. Tem sido uma benção. Eu tenho tanta mensagem dos livros para trás que eu li, que eu tenho que correr com essas coisas para poder dar tempo. Porque Isaías tem muita coisa para a gente falar. Muita coisa, muita coisa. Mas veja, aprenda mais de Deus, conheça mais a Deus. Outra forma da gente conhecer a Deus. Outra forma, orando. Orando, se relacionando com Deus. O que é a oração? Se não uma conversa. Ah, mas eu não sei orar. Mas chega lá no seu quarto, fecha a porta, convide Jesus para sentar num banco na sua frente e converse com Ele. Vai parecer um negócio meio doido. Mas daqui a pouco você vai começar a sentir a presença dele ali, vai ficar muito gostoso essa conversa. Os caras lá fora devem achar, esse cara usa uma droga pior que a minha. Falam sozinho. Mas é demais, gente, essa comunhão é demais.
Convide Jesus para vir para o seu quarto, para você conversar com Ele. Sabe o que vai acontecer? Ele vai começar a falar com você também. Ele vai começar a te ministrar no seu coração tudo aquilo que Ele quer para você, tudo aquilo que Ele tem para você. E essa menina, gente, por isso que o tema é a verdadeira missão impossível. Ela era uma missionária. Ela era uma missionária naquele lugar. Por quê? Porque ela estava fazendo uma missão. E ela começou nesse processo a cumprir a missão. Segunda característica que essa moça tinha, gente, e aqui eu quero colocar algo bem importante. Ela possuía o respeito dos seus senhores. Por quê? Porque ela sugeriu que se o senhor dela conhecesse o profeta que tinha em Samaria, ele seria curado. Ela falou para a senhora. E olhe como a patroa respeitava a menina. Foi para o marido e falou: a fulana disse o seguinte, se você for lá em Samaria, o profeta que tem lá vai te curar. Agora vem para mim essa pergunta. Quanto o meu patrão confia em mim? Eu sou confiável? O que eu falo, ele toma por verdade? Ou você chega atrasado e diz, furou o pneu do ônibus? Ou você não vai trabalhar e diz, estava com problema com... Sempre a avó é que morre, coitada. Tem funcionário que tem umas 30 avós, porque sempre é a avó dele que morre. Qual é o teu nível de respeito dentro da onde você foi colocado para trabalhar? As pessoas te respeitam? Pensa nisso. Lá na tua escola, onde você estuda, quando tem aquela famosa prova, que é bem difícil, e começa a rolar aquela famosa cola. Você é o primeiro a participar. Eu me lembro que quando eu estudava, faz tempo, tinha um uniforme, que as meninas usavam aquela sainha azul e aquela camisa branca. E os rapazes tinham que usar um calção azul e uma camisa branca. As meninas escreviam cola onde? Nas pernas. Ou seja, a piazada não conseguia nem fazer prova. Que tristeza, né? Não, é verdade. Porque ele queria colar, mas não conseguia colar. Então, olha só. Aonde você está plantado? Há respeito sobre a sua pessoa? Ou você é mais um como outros qualquer? Você não faz diferença em nada. Você já pensou nisso? Qual é o respaldo que você tem para chegar no teu chefe e dar uma direção? Eu vou contar uma experiência minha, mas eu não quero que vocês pensem que eu me acho, não. Porque eu sou cheio de problemas também. Mas nós tínhamos uma aplicação, faz isso uns 8 anos já, 9 anos. Você estava lá no mercado? Não, né? Santos. Tá. Existia um banco. Existia um banco que nós tínhamos um certo valor aplicado. Na época era R$1 milhão. Para nós, muito dinheiro, né? E o que acontece? Nós estávamos para resgatar alguns recursos, para usar o dinheiro, e eu cheguei no meu gerente, no meu diretor, e falei para eles assim, por favor, saca o dinheiro de tal banco. Aí o meu diretor capitalista falou o seguinte, não, eu conversei com meus amigos, o banco está sólido e nós estamos ganhando 108% de juros. Daí eu disse, puxa, que bom. 2 semanas depois, gente, e o Espírito Santo me incomodando com aquela história, me incomodando.
De novo, tinha que sacar. Eu fui lá na reunião de comitê e falei para eles, por favor, vamos sacar esse dinheiro. Aí de novo a mesma conversa. Não, o banco está sólido, está tranquilo. Só faltou fazer assim, está favorável, está sossegado. Aí eu olhei para o meu gerente, que era uma pessoa que conhecia Deus, e falei para ele, Deus falou comigo que nós deveríamos tirar esse valor de lá. Quando eu falei isso, houve peso no que eu falei, gente. Porque não era eu quem estava falando. Era Deus. E aí o meu gerente olhou para o diretor e falou assim, fulano, vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse dinheiro. Porque se foi Deus que falou, Ele sabe. Sabe o que aconteceu? Nós sacamos numa terça-feira o valor. Escute isso, gente. Na sexta-feira, o banco quebrou. Na sexta-feira, o banco quebrou. Quem tinha dinheiro no banco, perdeu tudo. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Aí o capitalista me mandou uma mensagem. Aí eu virei até irmão dele. Meu irmão, muito obrigado. Que Deus continue usando tua vida. Que alegria. Estamos livres do prejuízo. Não fui eu, gente. Foi Deus. Foi Deus. A gente tem que ter esse nível de conhecimento de Deus, gente. Deus avisa, até para isso não acontecer. Algumas outras vezes eu trabalhava na área de finanças e eu sonhava que ia haver um arrombamento, gente. E eu avisava ao meu gerente e a gente reforçava a segurança. Dito e feito. Algumas vezes. Porque Deus fala com a gente. Se a gente ouvir. E essa menina tinha esse nível de conhecimento de Deus. Esse nível de intimidade com Deus. Então o que ela falava, a sua patroa ouvia. Você quer ser assim? Busque Deus. Busque Deus. Busque Deus. Deus vai respaldar. Gente, não pense que é o teu patrão que manda em você. É Deus quem manda em você. Ele é o teu chefe verdadeiro. A palavra de Deus diz que você deve fazer tudo como se fosse para o Senhor. Tudo. E tudo é tudo. Vai lavar a louça para a esposa? Não adianta ficar com a mãozinha embrulhadinha. Tira o embrulho da mão e vai lavar a louça. Pode não. Não vem de onda não. Tudo mesmo. Faça para glorificar o nome de Deus. E essa menina era assim. E o que aconteceu? Naamã correu para o rei, ouvindo o que aquela missionária falou. E disse, rei, a funcionária da minha esposa, que é de Israel, disse que lá tem um profeta em Samaria que pode curar a minha lepra. O que o rei fez? O que o rei fez? Deu ouvidos a Naamã. Mas quem foi o porta-voz de Deus? A missionária da missão impossível. Pensa, uma escrava, gente. Quem que dá crédito a um escravo? Mas ela tinha crédito. Ela tinha crédito. E a terceira coisa. Mesmo com todas as dificuldades que essa moça tinha na vida, ela não deixou de amar a Deus e aos seus senhores. Por quê, gente? Se o normal do ser humano é o seguinte, eu sou escravo mesmo, esse miserável desse Naamã tá leproso, deixa que esse sem vergonha morra. Foi ele que me trouxe para ser escravo. Deixa ele que vá para o vinagre mesmo. Não, gente. Isso não é um coração de quem conhece Deus. O coração que conhece Deus tem uma coisa chamada compaixão.
O que é compaixão? O que vocês acham? O que vocês acham que é compaixão? Claro, um de cada vez. Tá calmo. Quer, Roger, falar você? Hoje eu quero te honrar, filho. Todo mundo fica tirando onda, né, Roger? Que história é essa? Mas compaixão, o que é compaixão? Daiane? Jane, o que é compaixão? Mas é você fazer algo com... Ah, que maravilha! Quando a gente está apaixonado, não é bom? É. Você telefona, daí é aquela onda, né? Ai, desliga você. Ah, não, desliga você. Ai, eu não quero desligar, amor. Mozão. Começa a emagrecer. É ou não é? Coisa boa, né? Tem alguns que até apruma, né? Fica mais bonito. O brilho no zóio, na bulica do zóio fica gigante. Você sabe que está apaixonado. Porque está com um brilho diferente. E é assim que a gente deve ser com o nosso próximo. Agir com paixão. Com amor. Se colocar no lugar do outro é empatia. Mas com paixão. Fazer as coisas com paixão. E Jesus tinha duas características interessantes no agir dele. A compaixão e a misericórdia. Misericórdia. E o que é misericórdia? Colocar o coração na miséria do outro. São duas palavras. Misericórdia, que é de coração. Coloca o teu coração na miséria do outro. Sabe qual é o grande problema nosso? É que a gente não tem misericórdia de ninguém. A gente é muito cheio de si. Eu me acho. Eu sou e ponto final. E aí não tem compaixão e nem misericórdia do outro. E aí quando tem que atacar, usa a luva do Anderson Silva. E dá borrachada mesmo, meu irmão. Quando a gente deveria ter compaixão e misericórdia. Hoje foi o meu irmão que teve um problema, amanhã pode ser eu. E como é que eu quero tratar o meu irmão e depois ser tratado? A gente sempre tem que fazer essa medida. Eu quero tratar o próximo como eu quero ser tratado. Quando o pastor Marcelo falou ontem sobre a situação da moça lavar o pé dele, e ele abriu que ele tinha chulé, ele falou, cara dura mesmo, ixi, eu tenho chulé, não deixa ela lavar meu pé. É expor a nossa vergonha. Todos nós temos um problema. Todos nós temos dificuldades. Mas se eu for atacar você nas suas dificuldades, eu vou passar a ser um covarde. Por quê? Porque eu sei que é a tua fraqueza, eu sei que é a tua dificuldade. E se eu for atacar, eu sou covarde. O que eu, como seu irmão, devo fazer? É te ajudar a caminhar. E fortalecer você na tua dificuldade. Fortalecer. É assim que deve ser o corpo de Cristo. Paulo falou uma vez, não pense o dedo do pé que não é corpo. Eu tinha um menino que trabalhava, que não trabalhava aqui, ele trabalhava numa fábrica, mas ele era da nossa igreja e, por infelicidade, ele teve um acidente de trabalho e os 2 dedãos do pé dele foram amputados num acidente. Sabe o que aconteceu com ele? Ele sofreu e teve que readaptar-se para andar. Por quê? Porque é o dedão do pé que dá o equilíbrio para o corpo. Por mais que não pareça. É ele. Ele é maiorzão por que você acha, Julica? Para ser feio daquele jeito?
Tem uns dedão do pé que é a coisa mais linda do mundo, né? Meu Deus do céu. Eu lembrei dos meus, é por isso que eu estou dando risada. Mas ele dá o equilíbrio. Então veja, perdeu o dedão, ficou sem equilíbrio. E quando se amputa esse dedão, você sabe que nós, para os animais, a diferença é esse dedo, que ele faz a posição de pinça. E a gente consegue manipular tudo que a gente precisa por causa do dedão. É, o videogame, né? Videogame, viciado, né? Mas o dedão é o que faz a força. Pode ver, você vai juntar alguma coisa, quem é que tem a maior força quando você vai levantar? É o dedão. Então você não pode dizer para o teu corpo que você fica sem dedão do pé e da mão. Você vai sofrer. Você vai sofrer. Você já pensou fazer pinça sem o dedão? Você vai virar o Eduardo Mão de Tesoura daí. Porque você não vai conseguir mais fazer a pinça. Só nós e os símios, os macacos que têm a pinça. E é interessante a gente ver eles. Eu mostrei para você o videozinho do macaquinho lavando a roupa. Eles fazem movimentos muito parecidos conosco, por causa do movimento da mão deles. Depois eu mando para você. Muito engraçadinho. Ele lava a roupa igual uma mulher, cara. Bate assim na madeira a roupa. Então, veja, por que eu estou falando isso? Ninguém pode ser descartado dentro da igreja. Não ache você que você não tem importância nesse lugar. Se você está achando isso, quero dizer, por favor, não pense isso. Você é importante aqui dentro. Todos são importantes. Todos nós temos uma função aqui dentro da casa de Deus. Todos. Todos temos. Não é isso. Não é isso. Se nós ficássemos sem o Rafael, Rafael faz o serviço dele bem quietinho. E se nós ficássemos sem ele? Vocês já pensaram? Nós íamos encontrar a igreja suja, o banheiro maravilhosamente limpo, né? Porta fechada. Veja a importância do Rafael. E ele faz tudo quietinho, ninguém sabe. Mas ele faz. Às vezes eu estou chegando aqui um pouquinho mais cedo, ele está passando pano na igreja. A gente entra aqui, está cheirosinha a igreja, né? É porque o Rafael passou o pano. Hã? Marceneiro, é verdade. Verdade, gente. Se nós ficássemos sem o Júlio, vocês já pensaram? Quem que ia falar assim? Nica! É isso aí, pastor. É nós. Não ia ter essa pessoa na igreja. Vocês já pensaram? E como ele é importante para nós, não é? Depois lá atrás nós conversamos? Tranquilo. Sossegado, sossegado. Eu me garanto. Pense, gente. Se nós ficássemos... Vamos usar mais alguém. A Dasley. Que foi, Dasley? Se nós ficássemos sem a Dasley, a Dadá, vocês já pensaram que falta ela faria? Quem ia orar pela oferta na célula do Alê? É verdade. Ninguém, né? Porque é a Dasley que ora. Mas veja, a Dasley é aquela pessoa que ninguém ouve ela falar, mas ela sempre está próximo da gente. Vocês já perceberam isso? Sempre onde tem alguma coisa da igreja, a Dasley está. Sempre, gente. Olha a importância dela. Todo mundo acha que o mais importante da igreja é o gordinho aqui, né? Não é não, gente. Eu sou mais um igual a vocês. Ou o barbudinho ali que toca o tecladinho, dá uns gritinhos. Meio avivado, né? Não é não, gente.
Todos nós temos uma importância aqui dentro. Todos nós. Estou falando de importância. Responsabilidade é diferente de importância. Sim, responsabilidade alguns têm mais do que os outros. Mas a importância, todos nós somos iguais. Todos nós. Todos nós. Então não ache que você não é importante. Essa moça sabia da importância que ela tinha, mesmo sendo escrava. Ela não ficou com medo de abrir a boca e falar de Deus. Não ficou. Então, o que nós estamos sendo desafiados todos os dias por Jesus? Ide, fazei discípulos. Nós temos feito discípulos. Graças a Deus que a Amanda estava na igreja sexta-feira, que ele perguntou, quantos trouxeram algumas pessoas para Jesus? A Amanda sozinha, glória a Deus pela vida da Amanda. Porque ela trouxe a Jaque, que trouxe o marido, que trouxe a cunhada e foi crescendo a família a vida inteira, glória a Deus. Daqui a pouco nós estamos com todos os irmãos de lá para cá, né? Isso mesmo, vamos abrir uma congregação lá no Nordeste. Lá para cima. Porque a Amanda falou de Jesus para Jaque. Obrigado, Amanda. Obrigado, Jaque, porque você falou para o seu esposo e falou para sua cunhada e ela falou para o marido dela. E sua irmã. E assim vai, gente. Esse é o circuito do evangelho. Você tem algo bom para oferecer para o outro. Por que você não oferece? A pessoa está esperando. Fale de Jesus para ela. Às vezes ele tem lepra na alma. Está morrendo. Você tem a cura para a lepra dele e diz assim, morra. Não vou falar. Fale, gente. Fale de Jesus. Fale do amor de Deus. Comece a orar. Eu já tinha falado isso para vocês, mas faça um desafio com Deus. Pegue uma das suas mãos e põe o nome de uma pessoa no minguinho, outra no outro, outra no outro, outra no outro e outra no outro. E comece a orar assim por 5 pessoas. Comece a orar, faça um propósito. Não precisa orar pelo bairro inteiro. Comece com 5. Peça para Deus te dar o privilégio de falar de Jesus para essa pessoa. Você vai ver que a coisa vai ser diferente. Você vai ver. Lembre daquela mulher que foi puxar um menino debaixo da cama porque não queria ir para a aula. E depois esse menino virou um dos maiores evangelistas ingleses, Spurgeon. E ela no livro dele diz o seguinte, que quando puxou ele pela perninha, não imaginava que estava trazendo junto com ele uma multidão. Às vezes você vai ganhar que vai ganhar 1 milhão, gente. Você sabe? Não sabe, então ganhe. Olha o Hulk, quantas pessoas ele traz para Jesus? Sempre ele tem alguém junto com ele. Hulk é o maior evangelista que nós temos aqui na igreja. Né, Hulk? Glória a Deus. Glória a Deus. E nós? Vamos ficar só vendo, né? Alegre. Glória a Deus, Hulk. Nós não vamos buscar ninguém, né? Veja, quando Jesus chamou Pedro e Tiago, como foi? Vocês lembram? Meu Deus do céu, vocês não lembram? Então tá, eu vou contar para vocês. Eles tinham vindo de uma pesca na madrugada inteira e não tinham pego nenhum peixe. E Jesus estava pregando na beira do mar. E a multidão começou a apertar Jesus. O que ele falou para aqueles 2 homens? Por favor, encostem seu barco aqui. Eu vou precisar do seu barco. Eles encostaram o barco na beira da praia. Jesus subiu no barco. Ele disse, empurre o barco para fora. E Jesus pregou do barco para a multidão. Foi isso que aconteceu, gente. E a multidão ouviu Jesus e ele falou. E depois ele despediu a multidão. Quando ele pede para Pedro, puxe de novo o barco. Ele puxa a corda e o barco volta. Ele fala para aqueles 2 homens, peguem esse barco, vão até tal lugar e lancem as redes. O que Pedro falou?
Senhor, nós somos pescadores, experientes, vivemos a nossa vida pescando. E passamos a noite inteira e não pegamos um peixe sequer. Mas, vírgula, sobre a sua palavra, nós vamos lá e vamos lançar o barco. O que aconteceu? Eles cruzaram a arrebentação do mar. Isso quer dizer o quê? Eles foram para o mar alto. Você quer pescar daqui da igreja? Né? Não quer sair? Aqui está protegido, tem o evangeliquez, todo mundo é bênção, glória a Deus, irmão, aleluia. Mas não é aqui o lugar. Você tem que pegar o seu barquinho e ir para o mar alto, para fora da arrebentação. Uma vez eu fui empurrar um barco junto com o pessoal lá em Ipanema, eu me lembro, eu era novinho ainda, faz tempo. E eu acordei mais cedo aquele dia para fazer minha caminhada. E eu cheguei, eles estavam empurrando o barco, porque eles iam recolher as redes. E eu fiquei olhando a experiência daquele barqueiro cruzando a arrebentação das ondas. Se fosse eu, burrão, ia querer ir de bico na onda e já capotava. Gente, ele vai de ladinho, pum, pula, vai de ladinho, pula. Daqui a pouco ele está lá dentro do mar alto. Todo mundo tem importância. Imagine se eu fosse o barqueiro daquilo. Primeira onda já tinha voltado, tomado um caixote. Então todos têm importância. Pedro foi, lançou as redes, do jeito que Jesus falou, do lado direito do barco. A palavra de Deus diz que tinha tanto peixe, e peixe grande, que as redes começavam a se rasgar. E o que Pedro e João falaram? Por favor, para os outros barqueiros, venham nos ajudar, porque são muitos peixes. O que eles estavam em cima? De um cardume. Mas o cardume está onde, gente? Está aqui dentro da igreja? Pega o seu barquinho e vai para o mar alto. Vai pescar. Aí Pedro negou Jesus, lá no livro de João. Eles estão voltando, quando Pedro disse para os amigos dele, vou pescar, naquela exclamação do livro de João. Ele está dizendo o seguinte, neguei Jesus, ele morreu, não tem mais solução para a minha vida, vou voltar a ser quem eu era. Isso é o que ele está dizendo, quando ele fala vou pescar. Vou voltar a ser pescador. E eles de novo, estão lá, passaram a noite inteira no mar e não pegaram nada. Porém, tem um homem na praia preparando alguns peixes. E o homem lá da praia exclama a eles, lancem as suas redes à direita do seu barco. A palavra diz que Pedro ouviu aquela voz e reconheceu o Senhor e correu vestir-se. Ele estava só de calção. Correu por uma camiseta. Possivelmente do Corinthians, porque Pedro eu acho que era um corintiano. Porque ele era nervoso. Violento. Brincadeira, mas ele foi se vestir. Ele foi se vestir. Hoje minhas piadas estão boas demais. Ele foi se vestir. E ele lançou a rede. O que aconteceu de novo, gente? Peixe de novo, né, Daiane? E a rede se rompendo outra vez. E o que Pedro fala de novo? Ei, venham ajudar-nos, porque são muitos peixes. Essa moça sabia, ela estava lá no mar alto. E olha o tamanho do peixe que ela pegou. Era um peixe grande. Era um marlin azul. Gente, eu estava estudando sobre esse negócio de pesca, eu odeio pescaria, gente. Não gosto de pescar. Falando sério mesmo, eu não tenho paciência de ficar na beira do rio e não pega nada. Não tenho paciência, gente. Mas eu assisto programa de pesca. Vocês sabem que o troféu maior de um pescador é o marlin azul. Quem pesca em mar alto sabe o que eu estou dizendo. O melhor peixe é o marlin azul. Por quê? Por esportividade, por desafio. Essa moça pegou um marlin azul
chamado Naamã. Porque era uma pessoa de influência. Era uma pessoa que tinha um destaque. Então, se você é como essa moça, se sente triste, abatido, ela poderia sentir isso, não sentiu. Seja como ela. Se desafie a si mesmo e vença como ela venceu. Fala de Deus para todo mundo. Ah, mas ninguém está dando crédito, você não sabe? Você não é o Espírito Santo? Quem convence a pessoa é o Espírito Santo? Quem fala com o coração das pessoas é o Espírito Santo? A Amanda foi engraçado. Quando ela falou comigo, ela disse, pastor, quando você estava pregando aquele dia, parecia que você estava descrevendo a minha vida. Mas não era eu, era o Espírito Santo. Era o Espírito Santo. Quando eu fui na igreja, olha o que eu pensei, eu falei isso para vocês. Eu tinha uma irmã mais velha que já estava na igreja, o pastor pregando, eu falei, aquela miserável foi lá e contou minha vida para o pastor. E ele está contando tudo agora. Mas não é, gente. O pastor nem sabe de nada. É o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então fale de Jesus. Não se canse de falar com Jesus. As missões impossíveis são as mais interessantes da gente ganhar. As missões impossíveis para nós é um estalar de dedo para Deus. Não ponha dificuldade dizendo que tal pessoa nunca vai se converter. Você não é Deus? Você não sabe? Está aqui, ó, um exemplo. Trevinha, que virou luz. Está aqui, ó, bonezinho cor-de-rosa, coisa mais querida. Que Deus transformou. Tá aí vocês, ó. Não pense que vocês também eram bonzinhos, não. Que Deus transformou. Se Deus pode transformar a minha vida e a sua, Ele pode transformar a vida de qualquer um, gente. Amém? E para deixar um gostinho interessante, não falte domingo que vem. Não falte. Porque domingo que vem, as cenas dos próximos capítulos agora, nós vamos estar falando sobre orgulho. Uma lepra terrível. Orgulho. Uma lepra terrível. Eu vou terminar com a história de Naamã. Eu não falei sobre Naamã hoje. Domingo que vem eu vou falar sobre ele. Então, traga mais alguém para conhecer a história de Naamã. Um homem orgulhoso. Tremendamente orgulhoso. Que Deus moeu. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, então.